A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Eu vou dar uma continuidade aqui rápida a respeito do último vídeo, porque eu falei muito ligeiro a respeito de Manoá. Então, tem alguns pontos que eu queria falar a respeito daquele assunto. Então, eu vou ler o texto de Juízes, capítulo 13, do 15 ao 23, que diz assim: Manoá disse então ao anjo de Jeová: Por favor, fique e deixe-nos preparar um cabrito para você. Mas o anjo de Jeová disse a Manoá: Se eu ficar, não comerei do seu alimento. Mas se quiser apresentar uma oferta queimada a Jeová, pode oferecê-la. Manoá não sabia que era o anjo de Jeová. Manoá disse então ao anjo de Jeová: Qual é o seu nome? Para que lhe prestemos homenagem quando a sua palavra se cumprir. Mas o anjo de Jeová lhe disse: Por que perguntas o meu nome, visto que ele é maravilhoso? Então Manoá pegou o cabrito e a oferta de cereais e os ofereceu a Jeová sobre a pedra. E ele fez algo espantoso enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Note que nessa Bíblia a palavra ele está com letra maiúscula, que está se referindo a Deus. E ele fez algo espantoso enquanto Manoá e sua esposa olhavam. Enquanto as chamas subiam do altar para o céu, Manoá e sua esposa viram o anjo de Jeová subir nas chamas do altar. Eles se prostraram imediatamente com o rosto por terra. O anjo de Jeová não apareceu de novo a Manoá e a sua esposa. Então Manoá percebeu que era o anjo de Jeová. Manoá disse então à sua esposa: Com certeza vamos morrer, pois vimos a Deus. Mas a sua esposa lhe disse: Se Jeová quisesse nos entregar à morte, não teria aceitado a oferta queimada e a oferta de cereais das nossas mãos. Não teria nos mostrado todas essas coisas e não teria nos contado nenhuma dessas coisas. Então, é muito interessante esse texto que mostra o anjo de Jeová. Ele não diz o nome dele. Vemos isso com o exemplo lá de Jacó. Jacó luta com um homem e ele pergunta qual o nome, ele também não responde o nome dele. E esse anjo de Jeová, ele faz uma oferta queimada a Jeová. E na oferta queimada, quem está recebendo é o anjo. O anjo ele aparece no meio da oferta queimada. Aí o que acontece? Manoá percebe que era o anjo de Jeová. Então eles ficam aflitos, dizendo que vão morrer porque viram a Deus. Ou seja, eles já tinham esse entendimento que muita gente hoje não tem esse entendimento. Que quem vê a Cristo está vendo ao Pai. Porque Jesus, ele é a imagem de Deus, a imagem do Pai. E isso aqui eles já perceberam isso. Como a gente leu em João, nenhum homem jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está ao lado do Pai, é quem o revelou. Quem revelava o Pai sempre era Cristo. Quem aparecia era Cristo. Cristo, às vezes, era chamado de anjo de Jeová. Não quer dizer que Jesus era um anjo, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro. Pessoas também eram chamadas de anjo, porque eram mensageiros. Porque a gente já viu que Jesus Cristo ele não era um anjo. A gente já viu isso
lá no segundo vídeo, que a forma de Cristo era de Deus, não de um Deus, mas a forma dele era de Deus. Então, por isso eu quis frisar um pouco mais a respeito dessa parte de Juízes. E eu achei muito interessante esse texto por causa disso, porque a gente aprende também que Jesus Cristo, ele era chamado de o anjo de Jeová. Ele era chamado do próprio Jeová, ele usava o próprio nome do Pai, Jeová. A gente vai ver isso em Salmos, em Isaías, mais para frente. A gente vai confirmar isso, quer dizer. Só que antes a gente vai falar um pouco a respeito de Moisés. Eu vou dar início e talvez eu termine no próximo vídeo falando sobre Moisés. E aí depois eu vou mostrar que Jeová, quando aparecia, era Jesus Cristo. Eu vou mostrar em outros textos. Só que antes eu vou falar um pouco de Moisés. Eu vou falar em Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 6, que diz assim: Moisés se tornou pastor do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, quando ele estava conduzindo o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte do verdadeiro Deus. Então o anjo de Jeová, o anjo de Jeová novamente, o anjo de Jeová lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de um espinheiro. Moisés olhou para o espinheiro e viu que ele estava em chamas, mas não se consumia. Por isso Moisés disse: Vou chegar mais perto para examinar esta vista incomum e descobrir por que o espinheiro não se queima. Quando Jeová viu que ele foi olhar, chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Aqui estou. Então Deus disse: Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está pisando é solo sagrado. Vamos dar uma pausa aqui, rapidinho. Então, aqui vemos muito interessante que aparece o anjo de Jeová, aquele que não tem nome. Só que em relação a esse anjo de Jeová, vemos que duas pessoas perguntou o nome e ele não respondeu, porque não era a hora ainda dele responder. Nós sabemos quem é o maravilhoso, né? O maravilhoso conselheiro, né? Que é Jesus Cristo. Por isso que ele fala: meu nome é maravilhoso. Mas vamos continuar aqui no texto, onde mostra que esse anjo de Jeová foi quem apareceu na sarça ardente. E esse anjo de Jeová, ele respondeu dizendo que ele era Deus. E ele falou, né? Não se aproxime, né? Ou seja, esse anjo que estava ali no arbusto, ele estava com o nome de Jeová, quando ele fala. Quando Jeová viu, né, que ele foi olhar, então Jeová chamou ele do meio do espinheiro. Mas no início do versículo diz que quem estava ali era o anjo de Jeová. Ou seja, era o filho revelando ao pai. E não é um Deus menor, como muitos falam. É esse o problema. A gente vai ver mais para frente, quando eu for mostrar realmente que ali era Jesus Cristo, vocês vão ver que Jesus Cristo era adorado. Ele era adorado. A gente vai ver mais para frente que Jesus Cristo apareceu a Moisés várias vezes. A gente vai ler daqui a um pouco, ou talvez no próximo vídeo, se der tempo. Então eu vou continuar no versículo 6. Ele acrescentou: olha, quem está falando é o anjo de Jeová.
eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés escondeu o rosto, porque estava com medo de olhar para o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é que estava ali. Veja a mesma expressão quando lá, quando a gente leu antes, é a mesma expressão. Deus, ele fala, né, fazei um altar ao verdadeiro Deus. Ou seja, Deus está falando de Deus. E aqui a gente vê a mesma expressão. E interessante, que a gente vai ver mais para frente também, mas eu quero que você já atente para isso, que ele fala, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. A Bíblia frisa muito isso. A Bíblia fala várias e várias vezes o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, mostrando que ali é Jesus Cristo. Ele é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Eu vou explicar isso por quê mais para frente. Porque se fosse o pai, então os gentios, eles não poderiam herdar as promessas. Tinha que ser o filho para os gentios herdar as promessas. Isso eu vou explicar mais para frente. Por isso que a Bíblia frisa muito que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo 3:11 diz assim: no entanto, Moisés disse ao verdadeiro Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Mostrando que quem estava ali era Deus. E a gente viu que quem estava ali era o anjo de Jeová. Êxodo 3:16. Agora vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: Jeová, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: certamente tenho observado vocês e o que estão fazendo com vocês no Egito. Êxodo 4:5. Deus disse então: isso é para que eles acreditem que Jeová, o Deus dos antepassados deles, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó apareceu a você. Está vendo como a Bíblia fala muitas vezes isso? O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Porque era Cristo que apareceu para os três. E Cristo está aparecendo novamente a Moisés. E Cristo que vai dar a lei a Moisés. A gente vai ver isso mais para frente. Vou comprovar isso na Bíblia mais para frente. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Jeová ia à frente deles de dia, numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, a fim de que pudessem viajar de dia e de noite. Quem estava indo? Jeová. Êxodo 14:19. Então o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda. E a coluna de nuvem que estava na frente dele se moveu para a retaguarda e ficou atrás dele. Êxodo, capítulo 23, 20 e 21. Enviarei um anjo à sua frente para protegê-lo pelo caminho e para fazê-lo entrar no lugar que preparei. Preste atenção e obedeça a sua voz. Não se rebele contra ele, porque ele não perdoará as suas transgressões, pois o meu nome está nele. Deus falando que o anjo que ele está enviando, o nome dele está no anjo.
Aí a gente vê em Filipenses, capítulo 2, do 9 ao 11. Quem foi que recebeu esse nome? O nome de Deus. Fala assim: por essa razão, Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome. Na verdade, aqui a palavra outro, nessa Bíblia aqui, é acrescentado. O certo é, Deus enalteceu uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo nome, que é o próprio nome dele, a fim de que, diante do nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Essa palavra Senhor é uma coisa muito interessante, porque Senhor significa dono, proprietário. E essa palavra era atribuída apenas a Jeová no Velho Testamento. Tanto que em Oséias, Deus fala, né, que agora não vai ser chamado mais de Senhor, não vai ser mais chamado mais de dono, mas sim de marido. Mas essa palavra Senhor, ela significa dono. Ou seja, as pessoas elas vão reconhecer que Jesus Cristo ele é o seu dono. Vocês pertencem a Cristo. Ele é o seu proprietário. Esse é o significado da palavra Senhor. Isso é algo muito interessante também. Já vai dar 20 minutos. Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Diz assim: Jeová falava a Moisés face a face, assim como o homem fala com o outro homem. Aí você lê o texto de João e lá diz que ninguém nunca viu a Deus. Mas aqui Moisés conversava com Deus face a face. Isso aqui é algo muito interessante também, que a gente está enxergando a Cristo. Cristo com o nome que está acima de todo nome. E eu vou confirmar isso, como eu falei várias vezes. Eu vou confirmar isso mais para frente. Êxodo, capítulo 33, 18 a 19. Diz assim: Então Moisés disse: Por favor, mostra-me a tua glória. Ele respondeu: Farei toda a minha bondade passar diante de você e vou declarar diante de você o nome de Jeová. Até aqui tá bom. Isso aqui é interessante, que estamos vendo Deus falando com Moisés, que ele vai passar, né, aquela cena que coloca Moisés num local, coloca a mão e ele passa perante Moisés. Só que ele não pode ver a face de Deus, porque senão ele iria morrer. Então, quando Deus está falando isso, ele diz: farei toda a minha bondade passar diante de você e vou declarar diante de você o nome de Jeová. Ou seja, Deus está falando dele mesmo na terceira pessoa. Deus está falando que vai declarar o nome de Deus quando ele passar. Ou seja, ali é o Filho mostrando o Pai, o Filho que passa por Moisés. Ele ainda diz, né? Farei toda a minha bondade passar diante de você. E vemos no Novo Testamento, eu não separei esse texto, mas talvez depois até eu coloque o texto, onde diz que a plenitude morava em Cristo, né? A bondade morava em Cristo, ou seja, mostrando que ali era Cristo. Êxodo 34, 5, 6. Então Jeová desceu na nuvem e pôs-se ali junto dele. Jeová estava junto de Moisés.
e declarou o nome de Jeová. Ele não declarou o próprio nome, ele declarou o nome de Jeová. Jeová passou diante dele, Jeová passou diante de Moisés, declarando: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor, leal e de verdade. Ou seja, o filho estava falando do pai. Só que o filho estava com o nome, usando o nome do pai, porque o pai deu o nome dele bondosamente para o filho. Como já tem 20 minutos, vamos ficar por aqui e até o próximo vídeo.